só uma pequena introdução para ele chamar a gente do lugar que ele quer, né? Que a gente entenda que Deus nos chamou para estar. O subtítulo: Confusão e Autoridade. Nossa cultura não gosta de autoridade. Não é apenas que não gostamos de estar sob autoridade, mas também não nos agrada sermos autoridades. O nosso desconforto ante a autoridade exercida no lar é uma das situações onde isto é observado mais claramente. Precisamos de uma compreensão bíblica a respeito de autoridade. Dúvidas nos invadem. Qual é a natureza da autoridade do pai ou da mãe sobre seu filho? Ela é absoluta ou relativa? A autoridade é investida sobre o pai ou a mãe em virtude de diferença de tamanho entre os pais e os filhos? Fomos investidos de controle por sermos mais inteligentes e mais experientes? Deus nos chamou a orientá-los porque não somos pecadores e eles o são? Temos o direito de mandar nossos filhos fazerem qualquer coisa que queiramos que façam? Se não responder a perguntas como essas, você será imaturo e inseguro ao cumprir seu dever para com Deus e para com seus filhos. Se você está incerto a respeito da natureza e extensão de sua autoridade, seus filhos sofrerão grandemente. Eu não sei vocês, mas eu confesso que muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu não sabia direito o que fazer. E nem sabia direito como me colocar nessa condição da forma que Deus espera que seja feito. Ou todos sabem como de fato deve ser? Nós não sabemos. Nós não chegamos para ser pais com isso, com essa lição feita, com essa coisa pronta, com esse conteúdo já construído. Os pais em nossa cultura, com frequência, improvisam, por não entenderem a ordem bíblica de pastorear os filhos. Os objetivos da criação de filhos sempre são mais nobres do que o conforto e a conveniência imediatos. Quando os pais exigem obediência por sentirem-se sob pressão, a obediência dos filhos é reduzida a uma conveniência para o pai ou mãe. Olha bem, olha que afirmação para mim contundente. Os pais estão numa situação que eles passam a exigir a obediência e passam a fazer isso porque eles estão sob pressão. Tem um acontecimento, um fato, uma exposição, uma situação qualquer que está rolando, e aí eles estão sob pressão emocional e por causa disso eles vão exigir a obediência. Nesse caso, isto é muito mais movido por causa de uma conveniência para os pais do que por uma consciência do porquê aquilo deve ser de fato mudado, aquele comportamento exigido da obediência. Os pais cristãos devem ter uma clara compreensão de uma sadia e santa criação de filhos, e estes devem ser treinados no sentido de saberem que Deus sempre os chama à obediência. Como é que os filhos vão saber isso? Se os pais lhes ensinarem. Mas para os pais lhes ensinarem, eles têm que saber exatamente as posições. Quem é quem nesse jogo? Quem é quem nessa cena? O papel do pai, o papel do filho. Próximo tópico fala assim: chamado para estar no comando. Ele já vai começar a delinear melhor as posições de cada um. Como pai ou mãe, você possui autoridade porque Deus o chama para ser autoridade sobre a vida de seu filho. Você tem autoridade para agir em nome de Deus. Olha só, isso aqui vai esclarecer um monte de coisa, vai eliminar um monte de questão na relação pais e filhos, né? Mais na frente a gente vai ver. Como um pai ou uma mãe, você não exerce o comando sob a sua jurisdição, mas sob a de Deus. Você atua sob o comando dele. Você cumpre um dever que lhe foi dado por ele. Você não pode tentar moldar as vidas de seus filhos como lhe agrada, e sim como agrada a Deus. Agora eu pergunto: todos os pais sabem disso?
tem consciência disso? Os melhores pais que a gente pode ter visto aqui, será que eles sabiam da completa revelação do que é a sua autoridade dada por Deus com os filhos? Eu duvido. Na plenitude, na profundidade, na amplitude do que significa a revelação do que é esse princípio, esse fundamento que Deus investe nos pais de autoridade. Até porque todas as vezes que nós percebemos uma interação de pais com filhos, aquilo vai muito para o campo pessoal. Não sei se vocês já notaram isso, mas vamos começar a notar a partir de agora. Que muitos dos comportamentos que se quer corrigir nos filhos acaba sendo direcionado muito mais ou motivado muito mais com a intenção de ver apenas mudar um comportamento, porque aquilo nos incomoda. Você nota isso, Luciano? Bem-vindo ao clube, né? Isso. Passa pela vergonha. Aquelas pirraças, aquelas coisas terríveis, né? E tudo mais. Então, naquele momento ali, o filho precisa parar com aquilo? Precisa, mas pelo motivo certo. Mas geralmente os pais querem levar os filhos a pararem com aquilo por causa deles mesmos, por causa da vergonha que estão sentindo, né? Por causa do desconforto que aquilo causa, etc, etc, etc. Aí, quando a gente vai entendendo isso, e vai transicionando, vai tirando de nós esse peso desses motivos, a gente tira de nós e põe sobre Deus, entendendo que a coisa é com Deus, aí a paternidade fica mais leve. A coisa passa a ser uma questão desse filho que precisa ser liberto para Deus, e tudo aquilo que é manifesto pela sua postura de rebelião e desobediência a Deus, mesmo que isso passe por nós. É claro que ele está desobedecendo ao pai, mas a autoridade, a representação do pai nessa relação não é de Deus? Pai e mãe, né? Não muda o quadro? Ele vai aprofundar mais aqui. Tudo que você faz em sua tarefa como pai ou mãe deve ser feito desse ponto de vista. Você deve compreender toda a sua instrução, seu cuidado e cultivo, sua correção e disciplina, porque Deus o chamou para esta finalidade. Isso aqui, para mim, liberta a gente do lugar comum, da interpretação dos porquês dos acontecimentos, e simplesmente ficarmos atentos aos acontecimentos, aos fatos, aos comportamentos. Está entendendo o que eu estou falando? Porque nós somos muito tentados a olharmos as circunstâncias que ocorrem e ficarmos detidos no comportamento, no mau comportamento, na coisa errada que o cara fez. Mas aquela coisa errada que o cara fez, o que aquela cara fez, aquele menino, aquela menina, ou aquele adolescente, aquele jovem, sei lá, na verdade é um pecado contra Deus. Então cabe a quem discernir? O pai. Quem está nessa, entendeu a aplicação? Lá, os nossos bebês. Então, isso deixa a gente mais leve, porque a gente sai do lugar da reação pessoal, não traz para o pessoal. Aí é onde a gente começa a entender por que vocês já viram que pai sacaneia filho, filho sacaneia pai a vida inteira e mãe também, e eles estão sempre ali como pai daquele filho? Sim ou não? Não? Depende. Sei. Mas eu estou falando o seguinte, em via de regra, os pais, eles permanecem pais na relação com os filhos, por mais que esses filhos aprontem. Não é verdade? Mas sofre pra caramba, por quê? Porque muito dos desgastes é trazido para o campo pessoal, e é por causa de interpretar como pessoal que alguns casos se rompem.
Não sei nada, não fala nada. Eu vou saindo daqui uma noite dessa, sexta-feira, aí chegamos no elevador lá no prédio, estava uma garotinha que a gente acha que é assim, mas começando a elogiar ela, a gente não sabia o que estava acontecendo. O pai dela estava preparando um fio assim, e ia acertar ela, porque fio, para ele. Coisa parecida com isso daí, carros. E dentro do elevador lá, tem câmera, que é um negócio até gráfico, se ele fizesse alguma coisa, estava tudo registrado. Aí ele estava por conta, porque ela tinha, ele achou que ela tinha contado ele, que ele foi falar com ela, ela interfonou para a mãe em casa, que é uma coisa até comum, às vezes, de acontecer isso, já aconteceu isso lá em casa, né? Mas aí ele estava irado por isso, porque ele estava se sentindo Pessoal. Trouxe para o pessoal. Ele não estava tratando o pecado dela. Aí a gente compartilhou isso, a gente aproveitou na hora e falou, ó, nós estamos vindo de um estudo que trata justamente isso. Aí depois eu até compartilhei com ele, falei, mas ele estava irado, se deixando levar pela rádio, pela menina, e ela chegava a tremer. Não sei se ele ia fazer como é que ele age lá no apartamento, como é que ele faz. Quebrar. Mas chegava a tremer, né? Mesmo que ela não apanhou, só o efeito ali do que ela estava tremendo ali. Então, quem... vai chegar mais à frente a eles, nesse próprio capítulo, e ele geralmente tenta evitar isso, porque ela vai ter o temor do pai. Não é o temor. E não o temor de Deus. É exatamente isso. Essa relação aí é pessoal, totalmente pessoal. O que essa menina faz e o que a maioria das pessoas provavelmente façam com essa pessoa, ele reage como pessoal. Não lida com o fato. Gente, é um desafio. Eu sei que é um desafio. Tem que ter equilíbrio, né? O pai tem que ter equilíbrio, porque isso acontece às vezes. Você mas tem que ser equilibrado para não possível afetar por isso. Uma coisa também, agora me veio na mente, que apesar dela ter medo, ela não via ele como autoridade, tanto que ela foi perguntar para a mãe se ela. Isso aí. Bem interessante. Muito interessante. Isso aí. Então, estão vendo como é que é um negócio muito doido? A gente mistura as coisas. A gente sempre mistura as coisas. Tendenciosamente misturamos as coisas. A gente mistura o que a pessoa faz com aquilo que ela é. Ela fez algo, a gente põe ela junto no pacote e quer arrebentá-la com o filho. E é um retrato do que acontece na sociedade, né? E não só na sociedade daí não, é a sociedade daqui de dentro, Mas da assim, igreja. esse homem não é. Ele é crente, tá? Crente. Ele frequenta a igreja lá do Filho lá. Então, Não é mundo que a gente está falando. sim. Mas eu digo assim, ó, que a gente vê na televisão todo dia que quando o filho, porque está agindo uma coisa, deixando se levar. Eu vejo isso, como que nós fazemos isso, quantas vezes uns com os outros, entre nós, a gente acaba puxando o pessoal, uma coisa que alguém cometeu, alguém fez, que na verdade é um pecado, e que a gente precisava tratar desse assunto como um pecado. Então esse pecado não é contra mim, Corrigir o livro. é contra Deus. Estão entendendo? Entendeu, Carinho? Moça de Marte, cabelo verde. Muito legal. Isso para mim é muito impactante, tá? Tomar consciência dessas coisas assim, porque me ajuda a ficar nos meus relacionamentos. Em qualquer pessoa, eu posso conhecer na hora, eu estou vendo, eu gosto de ficar tentando enxergar além. Entendeu? E quando você enxerga além que a coisa não é contra você, é contra Deus, você fica como com essa pessoa? Fica menos mal. Você fica livre, você não quer cortá-la da sua vida.